Ei pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando com vocês, novamente, né? Sempre tem algum acontecimento que me motiva a gravar algum vídeo. E o acontecimento da vez é que eu comecei a ter aulas formais de italiano. No vídeo aqui do canal que eu falo sobre como estudar todos os dias, eu explico pra vocês no que consistia ali, até então, o meu estudo de italiano. E era um estudo, assim, bem informal, mas que a consistência me gerava resultados, né? Só que eu sentia, já ali desde aquele vídeo, enfim, muita falta do estudo da gramática mesmo, sabe? Estudo formal, assim, da gramática. E, enfim, agora em novembro, então, eu finalmente iniciei esse estudo com uma professora. E tinha muito tempo que eu não me expunha, assim, à figura do professor enquanto, assim, transmitindo um conhecimento e não uma técnica. Por que eu falo isso, né? Sei lá, por exemplo, eu faço vôlei. E tem o meu instrutor, o professor de vôlei, né? Só que ele tá me ensinando uma técnica, não um conhecimento nesse sentido teórico, propriamente dito, enfim. Ele tá me ensinando a fazer uma coisa, melhor me expressando, não a entender algo. Então, quando eu comecei com as aulas de italiano, devido a muito tempo não me expor à figura de um professor, nesse sentido que eu tava falando, e por hoje eu ser professora, eu não pude evitar, mas automaticamente contrastar a, a minha experiência como professora e a forma como a minha professora me ensina. E isso, óbvio, que gerou muitos pensamentos para mim. E eu queria compartilhar aqui com vocês, então, o que eu percebi sobre esses contrastes. E eu queria mostrar, assim, muitas coisas que eu percebo na conduta da minha professora são aspectos, assim, do básico que não é bem feito. E aí, gente, eu queria também, assim, explicar as duas motivações para gravar esse vídeo, né? A motivação número 1 é porque eu sou uma pessoa muito, assim, dirigida pro resultado, sabe? Para aquilo que gera resultado prático na vida das pessoas, para aquilo que impacta a vida das pessoas concretamente. E não necessariamente imediatamente, mas aquilo que gera um resultado factível nesse sentido, que a pessoa consegue ver a diferença do antes e do depois. E também eu acredito que tem muitas coisas que nós vamos fazer durante a maior parte da nossa vida, né? Nós vamos andar muito durante a nossa vida, nós vamos dormir muito, nós vamos comer muito, nós vamos nos higienizar muito, nós vamos trabalhar muito. E todas essas realidades da vida humana que todos nós passamos e que todos nós fazemos repetidamente, eu acredito que exatamente esses aspectos repetitivos da nossa vida têm que ser continuamente aperfeiçoados, exatamente porque nós vamos fazer a maior parte da nossa vida, então é correto dizer também que essas coisas impactam muito a soma da nossa vida. Então, traduzindo isso para o campo do trabalho, quanto mais nós buscamos realizar o nosso trabalho com perfeição, melhor assim, em todos os aspectos mesmo. Melhor para o nosso cliente, melhor para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional, humano, melhor para o nosso desenvolvimento financeiro. E eu acho que a gente deve sim gastar tempo nesse sentido, sempre pensando naquilo que a gente pode aprimorar no nosso trabalho, sempre buscando a nossa melhor versão. E a segunda motivação que eu fiquei pensando também de forma alguma, eu quero com isso daqui, né, expor a minha professora, ou, enfim, ou denegri-la, ou qualquer coisa assim, muito pelo contrário. Eu acho que se ela, por exemplo, né, me perguntasse alguma coisa, algo assim, eu falaria tudo com muito carinho, como amiga mesmo, tentaria ajudá-la, como inclusive já fiz com várias amigas minhas que já me pediram conselho, então é algo que eu gosto muito, até porque eu acho que ninguém nasce com esse manual de instrução. A gente faz isso por meio de observação e por meio de trocas mesmo com as pessoas. A gente observa, a gente imita, a gente pergunta para a pessoa e é assim que a gente vai se desenvolvendo. Então eu também pensei que talvez aí do outro lado da câmera tenha uma pessoa, como a minha professora de italiano, e que talvez tenha interesse em melhorar, mas às vezes não sabe como, enfim. Então, é isto. Bom, primeiro ponto que eu ia colocar, na verdade, não é nem especificamente sobre esta professora de italiano, mas sobre o processo de conseguir um professor de italiano. Vocês vão de convir comigo que se a gente balançar uma árvore, né, vão cair muito mais professores, por exemplo, de inglês do que professores de italiano. E como que eu fiz então, né, pra sondar por onde que eu conseguiria um professor de italiano? Eu não gosto de nada, nenhuma experiência
massificada, assim. Tudo na vida que eu consigo ter uma experiência mais personalizada, eu sempre vou preferir isso. Nem sempre isso é possível, mas sempre que possível, eu prefiro. Então, traduzindo isso em miúdos, eu prefiro, por exemplo, aulas individuais, aulas personalizadas, enfim, que também é a forma como eu trabalho. Então, naturalmente, é o que eu acredito e gosto de fazer também com os outros. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp de indicações, e esses grupos, as participantes dos grupos, são grupos de mulheres. E, assim, esse grupo é simplesmente maravilhoso, porque como as mulheres que participam têm certos valores em comum, enfim, acaba que as indicações, elas são bem, assim, mais certeiras do que se eu pedisse em simplesmente qualquer outro grupo. Eu só pesquisei na lupa lá do WhatsApp italiano e fui vendo as indicações que as meninas já haviam feito, porque várias pessoas já haviam feito a mesma pergunta antes de mim. Então, eu já tinha ali alguns contatos para coletar. E aí, gente, eu entrei em contato, assim, de verdade, eu acho que com uns, talvez 9 professores de italiano, enfim, né, perguntando mais sobre o trabalho, como funcionava, preços, tudo isso. E esse já é o primeiro ponto. Eu acho que uns 2 nem sequer me responderam. Depois, teve um que eu lembro que me respondeu falando assim que se a gente podia marcar uma reunião né, online para ele me apresentar, explicar melhor sobre o trabalho. E aí, imediatamente quando eu vi isso, eu já pensei assim, cara, isso aqui é contraproducente, porque assim, se para você conseguir um cliente você precisar marcar uma reunião sempre, claro, eu acredito que tenham trabalhos que a reunião seja imprescindível para fechar um negócio, mas isso não é o caso de um professor, sabe? Então, você não precisa de fechar negócio tendo uma reunião com o seu aluno para apresentar os seus produtos, como que funciona. Isso é bem contraproducente. Pelo menos eu acho. Mas aí, beleza, falei com ele, tudo bem, vamos marcar. Ele desapareceu, nunca mais me respondeu. E acabou que, enfim, eu também... Eu sou muito assim, se eu, né, tomo uma iniciativa e a pessoa não corresponde, eu automaticamente já não insisto. Isso com tudo na vida, porque se... É aquele velho ditado, né? Se um não quer, 2 não vão. Então, eu imediatamente, eu já interpreto dessa forma. Tipo, olha, a pessoa, por qualquer motivo que seja, ela não tá correspondendo, então não tem por que eu insistir nisso aqui. Algumas desses professores que me responderam, todos me responderam em texto, né, explicando sobre como funcionava ali o trabalho, dando meio que assim, enfim, um primeiro contato mesmo ali, introdutório, de apresentação do próprio trabalho. E isso já é outro ponto que eu queria comentar com vocês, a importância de você escrever o seu primeiro contato com o seu cliente, de não enviar áudio. Eu sei que tem muita gente que não se importa com áudio e tudo, mas eu sempre penso assim, áudio no WhatsApp é só para quem você já construiu algum tipo de relacionamento, de intimidade, enfim, ou se o seu cliente mandar áudio primeiro, entendeu? Aí também eu acho ok. Mas se não, nos primeiros contatos com o seu cliente, escreva texto, porque você não sabe da disponibilidade dele para estar escutando o áudio. Não é sempre, em toda ocasião, que a gente consegue escutar um áudio. Às vezes a gente está no trabalho, às vezes a gente tem outras pessoas ao nosso redor, a gente não tem fone de ouvido. Então, texto sempre dá, áudio nem sempre. Então, nos primeiros contatos, invista num texto. E aí, tiveram pessoas ali, professoras, que me mandaram, assim, aqueles textões apresentando tudo sobre o próprio trabalho, sabe? Ao passo que outras já mandaram textos, assim, bem simples mesmo, daquele do tipo, oi, a aula uma vez por semana custa tanto e 2 vezes por semana custa tanto. Só isso, entendeu? E aí, comentando sobre essa questão dos textos, né? Eu acho que no primeiro contato, além de você se comunicar em texto, a importância de você se expressar bem. Então, assim, claro que você tem que parar pra pensar aqui o que o seu cliente quer saber num primeiro contato. E, sem sombra de dúvida, o principal é o preço. No entanto, você saber só o preço não é motivação suficiente, porque você quer saber a forma como aquela pessoa trabalha. Então, e a forma que eu tô falando aqui pode ser metodologia, pode ser material, pode ser, sei lá, às vezes o professor não usa nenhum material e nenhuma metodologia em específico, como é o meu caso, inclusive. Então, você tem que explicar como que funciona o seu trabalho. É você que desenvolve o seu próprio material? Em que você baseia nesse material? No sentido assim,
qual que é a perspectiva de progresso do aprendizado. Você divide seu trabalho em níveis, o que é esperado de cada um, entendeu? Tipo, explique um pouco melhor o preço do seu trabalho e como você trabalha. Você trabalha, sei lá, qual é a plataforma que você usa de trabalho, quanto tempo dura a sua aula, isso também é muito importante num primeiro contato. Então, como eu disse para vocês, tiveram alguns professores que me mandaram um texto muito bem explicando todas essas perguntas, e eu achei isso ótimo, já facilita muito no discernimento ali, né, do cliente. E também, outra coisa que eu percebi, aí falando com vocês do meu trabalho, eu já adotei várias formas de primeiro contato. Atualmente, a que eu tenho achado a melhor para me comunicar com os meus clientes é por meio de um catálogo de serviços. Então, eu elaborei, nas minhas férias de meio de ano, um PDF que, enfim, explica ali tudo sobre o meu trabalho, enfim. E é um PDF bem bonito, assim, sabe? Ele conta um pouco sobre quem eu sou, porque eu também fiquei pensando assim, olha, pode ser que os meus clientes encaminhem isso para outras pessoas. Então, entendeu? Essa é a forma que atualmente eu achei mais inteligente de estar falando sobre o meu trabalho, mas claro que não é a única, como eu tava falando aí dos textos bem escritos. E confesso pra vocês que agora, nas minhas férias de fim de ano, eu vou estar trabalhando de novo nesse catálogo, porque agora o problema é que eu já tô achando que ele tá muito grande. Então tá contraproducente, porque um cliente no primeiro contato, geralmente ele quer resolver a vida dele rápido, né? Ele quer ver, ele quer ver. Isso é pra mim, não é pra mim? Me atende ou não me atende? Em todas as esferas que ele considerar, financeiras, forma de estudo, tempo, enfim. E forma que você ensina, né? Se é presencial ou se é online. Então, eu acho que o meu catálogo hoje, ele tá muito elaborado, ele precisa ser um pouco mais prático e objetivo. Então, eu vou trabalhar isso nas férias. Mas, você tá entendendo? Tipo, com o tempo também você vai aprendendo a melhor forma de se comunicar de forma efetiva com o seu cliente. O importante é, como eu disse, sempre buscar a melhor versão. Então, tá. Terceiro ponto. A respeito de... Ainda estamos no campo da comunicação, né? Mudando um pouco de pau pra pedra, assim, saindo um pouco do italiano, mas tem a ver, outra coisa que eu tava tentando marcar nesse mês de novembro era um exame de bioimpedância. Eu tava precisando de fazer e, enfim, aqui na minha cidade tem várias academias, vários nutricionistas que realizam o exame de bioimpedância isoladamente, né? Tipo, você não precisa participar da academia, não precisa de fazer consulta, é um exame à parte nesse sentido. E aí eu estava sondando alguns lugares aqui da minha cidade que eu poderia estar realizando, porque para mim era importante analisar, claro, o preço, mas também onde que eu faria nesse sentido, assim, de confiabilidade, né, do profissional e também até mesmo de distância da minha casa, que dependendo do trâmite não funcionaria para mim. E aí, enfim, de vários lugares que eu sondei, eu tava na dúvida entre 2 lugares. Só que um deles estava compensando financeiramente mais. Então eu pensei assim, bom, então vou tentar marcar nesse. Se não der certo, eu parto para a segunda opção. Gente, a minha comunicação do início ao fim com a pessoa que eu tava querendo fazer a bioimpedância, que era mais barata, foi uma comunicação extremamente faticosa. Assim, eu não sei porque eu teria que olhar aqui no meu celular, mas assim, de verdade, eu acho que nós ficamos nos comunicando por 10 dias, tentando marcar, entendeu? Se o profissional, enfim, não tá querendo, quando um não quer, 2 não vão. Então eu pensei assim, sabe aquele momento que você se manca e pensa assim, pra que eu tô me desgastando com essa situação? Sendo que tem outro que também me atende, tipo, tudo bem, pode ser mais caro, mas pelo menos eu vou marcar e vou resolver o que eu tô precisando logo, né? E nisso que eu fui percebendo essa morosidade, assim, enfim, não sei porquê, né? Mas de toda forma, quando eu percebi isso, eu pensei, gente, eu não tenho que me submeter a isso. Então, não, cancelei, falei, olha, obrigada, não precisa mais. E fui procurar o outro lugar que me atendeu, assim, imediatamente. Então, assim, eu tive 0 problemas para poder marcar. Quando eu fui nessa academia fazer a bioimpedância, tipo, foi ótimo, atendimento do início ao fim, deu tudo certo, pontualidade, ótimo serviço, resolvi meus problemas sem problema, sabe? Então, olha só pra vocês verem, nesse exemplo que eu tô falando, um lugar saiu ganhando e o outro não. E nesse caso do outro lugar que eu cogitei fazer primeiramente, assim, milhares de problemas, né? Comunicação extremamente morosa, ficava parecendo que você tava, né, pedindo a pessoa, assim, implorando, por favor, me atenda. E o prejuízo para esse primeiro lugar não foi só de não ter recebido o meu dinheiro, mas da experiência desgastante. Então, por exemplo, se eu tiver uma amiga que fala comigo, fala, Maria Clara, onde você me recomenda aqui para poder fazer bioimpedância? Eu não vou recomendar esse lugar, porque não vai surtir efeito, sabe? Vai ser uma experiência muito mais desgastante pra minha amiga que estiver interessada. Eu vou recomendar pra ela esse outro lugar, que me atendeu com prontidão, com pontualidade, com profissionalismo,
Entendeu? Então, tô contando isso aqui porque também nós, enquanto professores, a gente tem que parar para pensar no lado do cliente. Então, assim, como que o cliente vê a nossa comunicação, vê a nossa expressividade, vê a nossa pontualidade ou não, a nossa morosidade ou não. E daqui eu já queria colocar outra baliza que eu acho muito importante de comunicação, que é ter prioridade por responder os nossos clientes. Se, às vezes, você é uma pessoa que demora para responder no WhatsApp, seja por qual razão for, entenda que tem certas pessoas que você não pode se dar a esse luxo. Então, isso, claro, né, na nossa vida pessoal, sei lá, às vezes você vai responder com maior rapidez os seus pais, os seus irmãos, o seu marido, o seu namorado, seja o que for. Então, assim, tem pessoas que a gente tem que ter essa iniciativa mais rápida, porque podem ser coisas mais urgentes. E os nossos clientes deveriam estar nesse pacote também. Então, não ficar enrolando sem necessidade para responder o seu cliente. Uma coisa é se você tem que pensar na resposta. Outra coisa é ele estiver perdendo, por exemplo, para marcar uma aula, para marcar, entendeu? Não tem por que demorar nisso. E se você demorar nisso, saiba que você vai estar desgastando a experiência do seu cliente. Ponto final. Ok, agora sim, nós vamos entrar propriamente na minha experiência com a aula de italiano. Enfim, acabei escolhendo a minha professora por alguns motivos. Primeiro, eu gostei muito quando ela me explicou, né? Ela falou que a forma dela de ensinar, ela desenvolvia os próprios slides, e à medida que nós fôssemos, né, aprendendo ali com os slides, nós teríamos como se nós montássemos nosso próprio livro didático, tipo o livro da Maria Clara de italiano. E eu achei isso bem interessante porque, como eu disse pra vocês, isso me mostra que é uma coisa mais personalizada e eu gosto mais disso. As aulas são individuais, isso também é algo que eu gosto. Duram 1 hora, que eu acho que é um tempo justo e ótimo por semana, para adultos, né? E o outro ponto também que ela comentou foi... e outro ponto que eu também gostei foi do preço. E, inclusive, gente, assim, abrindo até um pouco, assim, da minha intimidade do meu trabalho para vocês, nisso que eu sondei vários profissionais, quando eu parei para ver o preço que eles cobravam e o que eles ofereciam, aí é claro, né, aqui eu não sei, né, quem que é esse profissional, quantos anos ele tem de mercado, qual a experiência, qual o estudo que ele tem para cobrar esse valor. Isso, inclusive, é outro ponto bem legal, né, as pessoas se apresentarem. Por isso que eu falei, né, que no meu catálogo eu coloquei uma breve apresentação sobre mim. Até para você entender um pouco do que motiva também aquela entrega daquele preço. Porque ninguém vai cobrar um preço altíssimo se não tem algo que justifica isso, gente. Isso aí é claro e cristalino. Eu me esqueci de contar esse detalhe para vocês. Por mais que eu tenha recebido todos esses professores por indicações, nesse sentido, indicações sempre partem do princípio de alguma confiabilidade, né? Por parte da pessoa que tá indicando. Sei lá, ou ela conhece, ou ela estudou com a pessoa, seja o que for. E só que, como eu disse pra vocês, é um grupo de WhatsApp, então sim, eu confio muito nas indicações de lá, em geral são muito boas, porém, eu não conheço, né, ali necessariamente todas as pessoas que estão indicando e muito menos as pessoas que estão sendo indicadas. Então, isso não me exime da obrigação de sondar isso, né, saber quem que é o profissional, enfim. Uma das professoras que me foram indicadas, inclusive no contato dela, veio escrito o nome dela e na frente, consulado. Eu não sei se mas assim, me dá a impressão de que ela já tenha trabalhado em algum consulado italiano. Então, pra mim, enquanto aluna, quando eu vejo assim, nossa, essa professora já trabalhou em consulado italiano, isso passa um crédito muito grande, porque ninguém trabalha em consulado sem dominar o idioma daquele consulado. Então, vocês entendem? E, inclusive, de todos os professores que eu vi, ela é que cobra o preço mais caro. Então, entende? Pra mim, isso é justificável, porque ela trabalhou no consulado, provavelmente. A forma como ela explicou o trabalho dela também me parece ser extremamente personalizado, extremamente bem elaborado. Então, entende? Essa que é a relevância de explicar quem você é, minimamente, para o seu cliente entender quem você é, profissionalmente. E aí, gente, eu confesso para vocês que de todos esses professores que eu sondei, de todos os preços que eu vi, de todos os tipos de experiência que eu vi, quando eu parei para olhar o meu trabalho e o que eles estavam oferecendo, eu imediatamente percebi o quanto que o preço do meu trabalho está defasado. Sério. Então, um dos meus projetos de férias de fim de ano, além de reformular o meu catálogo para ser algo mais objetivo, é também mudar o preço.
para novos alunos, né? Porque realmente eu comentei sobre isso, tava comentando com a minha mãe, né? Eu já falei com vocês que a minha mãe foi professora também, então ela é muito minha conselheira em muitos aspectos, assim. E eu comentando com ela sobre essa minha experiência, de ver esse contraste de preços, experiências com o italiano e parar pra ver a minha experiência enquanto professora de inglês e latim, e eu pensei, meu Deus, meu trabalho está barato. Então, é muito doido isso. E também essa experiência de ver que o meu trabalho está barato foi um dos motivos também de eu contrastar muito o trabalho da minha professora de italiano com o meu. Que eu comecei a perceber assim, gente, se ela, com essa experiência que eu vou contar pra vocês, ensinando dessa forma e tudo mais, está cobrando o preço que está cobrando, que é abaixo do... desculpa, o preço que ela cobra é acima do que eu cobro. Então, foi por isso que eu percebi que o meu tava barato. Eu percebi assim, nossa, o meu realmente tá isso daqui que ela cobra ou mais. Na minha primeira aula de italiano com ela, obviamente, né, nós nos apresentamos ali, nos conhecemos um pouquinho. Ela já havia me perguntado por WhatsApp, né, enfim, um pouco da minha história com o italiano, das minhas intenções, enfim, aquela conversa ali bem introdutória, que eu particularmente gosto de ter essa conversa em sala de aula. Eu não gosto de perguntar isso por WhatsApp. Mas tá, tudo bem. Cada um prefere de um jeito. E então, na primeira aula, a gente tava mais se apresentando, se conhecendo. E aí, como eu não tinha ficado sabendo pelo WhatsApp o histórico dela, né? De, enfim, quem que ela é, como que ela aprendeu italiano. Enfim, não fiquei sabendo nada do histórico profissional dela, da apresentação profissional dela, melhor me expressando. E, então, na aula, eu quis saber sobre isso, né? Falei com ela, falei, olha, né, o que você é professora de italiano mesmo? Há quanto tempo? Enfim, como que você aprendeu? Me conta. E eu queria saber isso não somente para fins de, assim, enquanto cliente, mas também porque eu queria mesmo, me interessa, enfim, perguntaria isso, eu creio, para qualquer pessoa, ainda que eu não fosse aluna. E aí, resumo da história é que ela não é professora de italiano, ela é enfermeira. Então, ela, inclusive, está aí às portas da graduação. E ela faz o ensino do italiano como um bico nesse sentido, né? Como um quebra-galho, um trabalho extra. E aí, imediatamente, isso já levantou uma bandeira pra mim, né? Que eu pensei assim, ok, isso não é o primeiro trabalho dela e nem sequer o mais importante, né? O que ela se dedica mais. Tá. Por que eu pensei isso? Porque eu pensei assim, bom, a nossa dedicação, ela se reflete no nosso trabalho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, né? O Caminho 342, esse canal no YouTube, eu considero como um trabalho, mas um trabalho extra, algo assim, totalmente para as horas vagas mesmo. Então, é óbvio que, se a minha dedicação ela é menor ao Caminho 342, é óbvio que eu vou ver reflexos menores disso na minha vida. Então, por exemplo, aqui não me gera dinheiro de forma alguma, se eu me dedicasse mais, eu teria mais inscritos, eu teria mais... Tudo seria diferente, concorda? Pensei, bom, vamos ver a qualidade desta aula, então, a partir da qualidade de dedicação que ela coloca nisso. A experiência que ela tem para poder ensinar o italiano é o italiano que ela aprendeu na escola, né? Então, ela é descendente de italianos, diretamente, né? E ela estudou numa escola, num colégio italiano. Então, desde criança, né, ela já conversa em casa, no colégio e tudo. Então, a experiência que ela se baseia para ensinar o italiano é a experiência própria. E aí, novamente, quais são os reflexos disso? Porque talvez, né, você possa pensar assim, bom, vamos supor, eu sou brasileira. Então, né, sou falante do português nativa. Isso me capacita a ensinar uma pessoa a aprender o português, uma pessoa que não saiba português, pensa aí você do outro lado, né? Se você que tá me ouvindo é brasileiro, nativo, você, com o português que você tem de nativo, você acredita que isso te capacitaria a ensinar uma pessoa o idioma do português? Eu acho que a maior parte de nós responderia prontamente que não, né? Então, o que isso, enquanto cliente, eu parei para poder perceber? Dizer assim, olha, gente, lembrando, tudo isso que eu tô falando com vocês foi na primeira aula, então a gente ainda não tinha começado a pôr a mão na massa. Então são realmente pré-julgamentos mesmo, assim, que eu fiquei olhando, tipo, olha, pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, mas tem uma chance de acontecer. Então, basicamente isso que eu tava pensando. Então, o que eu passei a esperar quando ela me falou isso? Eu pensei assim, olha, é provável que ela
não saiba me responder algumas coisas. Porque tem muitos pontos do nosso idioma que nós, enquanto falantes nativos, nós não racionalizamos esses aspectos. E por isso nós não sabemos interpretar o porquê é assim. Então, por exemplo, se eu perguntasse a maior parte dos brasileiros, por que que você fala... Por que que vocês não falam no futuro com gerúndio? Por exemplo, a gente não fala isso em português, do tipo, eu estarei trabalhando amanhã. Sei lá, tô inventando aqui alguma coisa. A gente não fala isso. A gente fala, eu trabalharei amanhã, eu vou trabalhar amanhã. Mas a gente não coloca no gerúndio. Por que que a gente não faz isso em português? Porque, por exemplo, no inglês tem isso. No inglês isso seria correto. Então, enfim, não vou explicar sobre isso. Mas o que eu quero mostrar é assim, você percebe? Se eu perguntasse isso pra maior parte dos brasileiros, eles simplesmente falariam comigo assim, porque é assim que a gente fala. Ou seja, a maior parte das pessoas não tem uma experiência racional do idioma. Nem todo mundo é treinado para esse olhar, treinado para ensinar essa diferença e mostrar essa diferença, principalmente para outras pessoas, como, por exemplo, uma pessoa que estaria aprendendo português do zero, né? Pela primeira vez. Então, é isso que eu tô querendo contrastar e mostrar para vocês, que quando ela me contou isso, eu pensei assim, olha, então pode ser que ela não saiba me explicar racionalmente o porquê certas coisas são como são. Então, pensei, vamos ver. Ela faz a aula pelo celular. Ela me ensina a aula pelo celular. E isso, gente, infelizmente, não tem como dourar a pílula aqui. Quem é professor online e ensina pelo celular, isso é assim... Nossa, sério, não tem como contornar isso. Isso é sinal de falta de profissionalismo. E quando eu falo falta de profissionalismo, é no sentido de você profissionalizar aquilo que você faz. Porque aqui, vou dar um exemplo super concreto pra vocês. Tem algumas amigas que eu converso todos os meses em inglês. Só que assim, eu faço isso como uma hora do recreio, sabe? A gente faz isso pra elas, sei lá, não enferrujarem o inglês. Mas é totalmente por diversão. Tanto que eu não cobro isso delas, é totalmente por diversão. Ou a gente sai pra fazer uma caminhada e conversa em inglês. Então, assim, é óbvio que eu, nesse momento, faço pelo celular, faço passando roupa, faço enquanto eu tô limpando a casa, tô cozinhando aquilo. Eu faço totalmente sem profissionalismo, porque, como eu disse, é a hora do recreio. Agora, eu tenho amigas que são minhas alunas, me pagam para aprender inglês. Eu jamais faria isso com elas. Por quê? Porque elas estão ali, eu estou no modo professora, eu estou trabalhando, eu não estou no momento de diversão, por mais que elas sejam minhas amigas. Então, nesse momento, eu vou dar para elas o maior profissionalismo que eu tenho. Eu vou dar a minha melhor aparência, eu vou dar o meu melhor produto, eu vou dar a minha melhor atenção, entendeu? Então, assim, cada hora tem a sua, cada coisa tem a sua hora. Então, quando eu vi que ela estava me atendendo por celular, eu imediatamente percebi isso, assim, nossa, caraca, não faz sentido. Afinal, a gente tá num momento de aula, isso, né? E para quem é professor, você partilhar a tela do celular, que é o caso dela, né? Para você manipular. É caótico, gente. É caótico, realmente não flui. Por exemplo, você acaba vendo notificações da pessoa, expondo ali, às vezes, a privacidade da pessoa. Isso é um ponto ruim. É também sinal de falta de profissionalismo. A questão pela tela do celular ser menor, né, do que a tela do computador, a forma de você manipular o celular é diferente de você manipular um computador, né, que tem tela e teclado. O computador é tudo ou o celular é tudo junto. Então, assim, ela mesma tem que me perguntar muitas vezes, tá aparecendo, não tá aparecendo? Eu estou aparecendo, eu não estou aparecendo? Por quê? Por causa dessa dificuldade de você compartilhar a tela pelo celular. É bem mais complexo. Uma outra coisa que acontece muito, né? A câmera dela fica frequentemente fechada. Então, isso pro professor também não é bom, porque o seu aluno precisa te ver, né? A gente comunica muito por meio da face, por meio dos gestos. Então, e também porque precisa ver mesmo, né? Imagina você entrar numa aula e o seu professor tá de câmera desligada. Muito estranho, pra dizer o mínimo, né? Então, isso foi outro ponto que eu percebi. Outro ponto importantíssimo. Além de ser pelo celular, vamos supor que nesse exemplo agora desse vídeo que eu tô gravando, vamos supor que eu gravasse esse vídeo pelo meu celular. Não estou gravando pelo meu computador. Mas vamos supor que eu mudasse isso pro meu celular e ficasse aqui sentada, como eu estou conversando com vocês. Assim, de verdade, passaria no teste. Por quê? Porque olha só pra vocês verem, o meu fundo, ele tá um fundo apresentável, né? Não tá algo sujo, chamando a atenção desnecessariamente. Eu estou uma pessoa apresentável, então tô com tudo no lugar aqui nesse vídeo.
Então, se eu mantesse aqui um bate-papo com vocês, como na verdade eu estou fazendo, tá tudo tranquilo, tá tudo no lugar nesse sentido. Por que eu tô falando isso? Vamos contrastar isso com a outra experiência. Ela tava pela câmera frontal do celular, né? E a câmera frontal do celular, todo mundo já percebeu que a qualidade dela é bem inferior. E você tem que, né, ficar ali manuseando o seu celular. No caso dela, ela estava manuseando porque estava compartilhando a tela. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma hora o celular, você consegue ver todos os poros da pessoa, outra hora você não consegue. E no computador não tem isso, né? Não tem essa mudança brusca de vocês estarem vendo o meu rosto. Então, dificilmente vocês vão ver os poros do meu nariz. Então, gente, tudo isso que eu tô falando, vocês não têm ideia do impacto que isso tem pra quem é cliente. E eu fui perceber muito isso vendo ela, né, agindo. Então, outra situação que eu percebi na nossa aula, eu percebi que ela não se arrumou para estar ali. E todo mundo percebe quando uma pessoa se arruma para estar com você. Todo mundo percebe isso. Tem um ditado, em italiano, inclusive, que eu descobri esses dias, que eu achei bem legal, que é assim: os olhos querem a sua parte. O que significa isso? Significa que a gente estar apresentável para as pessoas, a gente tá falando do mínimo, tá, gente? Bem limpo, bem organizado, bem apresentável, com roupa limpa, com... Eu tô falando do básico, tá, gente? Não estou falando de inventação de moda. Isso daí é o mínimo. Isso não é luxo com as pessoas, isso não é exagerar, não é nada disso. Isso é o mínimo que as pessoas merecem, que os olhos dos outros merecem, e digo mais, que os nossos olhos merecem também. Porque os nossos olhos, graças a Deus, a nossa natureza, ela não deseja naturalmente a feiura, ela deseja beleza. Então, eu percebi isso também. E, inclusive, na nossa última aula, pra vocês verem que eu não estou inventando, ela me mandou uma mensagem, eu achei até engraçada, né? Ela tava se preparando pra entrar na aula, e aí ela falou, me dá só uns minutinhos porque eu estou ajeitando o meu cabelo. Ou seja, graças a Deus que ela ajeitou o cabelo, ela percebeu isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu percebo com essa mensagem? Que ela tava fazendo aquilo ali nos 45 do segundo tempo. Então, né, eu, enquanto mulher, também tenho cabelo grande, eu naturalmente já entendo o que é você arrumar o cabelo faltando 2 minutos pra um compromisso, gente. Você literalmente só ajeita o cabelo mesmo. Então, ou seja, novamente, pra vocês verem isso, né, tipo, ela provavelmente não passa isso pela cabeça dela, de que, tipo assim, nossa, caraca, deixa eu me arrumar antes da aula e com calma. Falando pra vocês o que eu gosto de fazer. Eu sempre gosto de ir pra aula, tomada banho, cabelo penteado, eu colocar os meus acessórios que eu coloco todo dia, pentear a sobrancelha, passar um rímel, passar um batom, passar um blush, hidratar minha pele, entendeu? Gente, e tudo isso que eu tô falando, assim, obviamente, eu não acho que todo mundo tenha que fazer isso que eu faça, mas isso pra mim é o mínimo, entendeu? É o mínimo, não somente pra eu poder trabalhar, é o mínimo, na verdade, pra eu viver, porque eu faço isso todo santo dia de meu Deus. Então, assim, tô trabalhando, não tô trabalhando, vou sair, não vou sair, eu faço isso todo dia. Por quê? Porque isso é o mínimo pra se viver. Não é pra trabalhar, pra impactar os outros. Eu tô falando, gente, literalmente eu estou falando do mínimo e do básico, sabe? Então, tá, isso daí foi outro ponto que eu percebi também. Eu lembro que, inclusive, durante a nossa primeira aula, a porta do lugar que ela tava, né? Não sei se ela tava no quarto dela, tava aberta. Aí, por que eu tô falando disso? Porque aí a mãe dela passou pelo corredor, o que a mãe dela fez? Soltou um gritão, bom dia, minha filha, e tal, e não sei o quê, entendeu? O que eu quero dizer? Assim, eu achei até engraçado, né? Que a mãe dela tava falando com ela em italiano e tudo. Mas, novamente, gente, a gente tá falando aqui sobre um trabalho, que a pessoa está te pagando para aquilo. Então, isso deve ser a conduta de um trabalho? Não deve ser. Então, essa questão de, né, nossa, igual eu, por exemplo, sou professora online, minha mãe abre a porta e sai falando. Isso já aconteceu, inclusive, algumas vezes, e eu sempre que isso acontece, a primeira coisa que eu faço é falar com ela, né? Tipo, olha, você não pode fazer isso. Por quê? Porque não é hora do recreio. Eu tô trabalhando, as pessoas não merecem isso. Então, inclusive, deixo aqui uma dica que é o redutor de ruído. Eu acionei pelo menos no meu caso, né, as aulas são pelo Zoom, que eu acho que, assim, a melhor plataforma para quem é professor é o Zoom. E no Zoom você tem essa opção de reduzir o ruído, que ajuda absurdamente. Porque, por exemplo, no meu caso, o redutor de ruído do Zoom, gente, é muito, muito bom. Então, assim, eu já cansei de, por exemplo, ter maritaca na minha janela gritando, e eu tava lá enlouquecendo, né? E eu perguntar pro aluno, você tá ouvindo esse barulho? Eles falaram, não. Porque, tipo assim, o redutor do ruído do Zoom é muito bom. Então, eu tenho certeza que quando a minha mãe entra, eles nem escutam a minha mãe falando. Mas ela me dispersa, entendeu? Então, novamente,
questão de profissionalismo. E esses acidentes, gente, eu sou super a favor de que eles aconteçam, né? Nós somos humanos, isso pode acontecer, tá tudo bem, de vez em quando é até divertido. O que não pode acontecer é o todo dia ser assim. É sempre acontecer isso. É o seu aluno já tá esperando que isso aconteça, entendeu? Então, ela estava fazendo as aulas pelo Google Meet. E aí agora, recentemente, eu pedi pra ela se a gente poderia fazer pelo meu Zoom, né? Que o meu Zoom é pago, então é tranquilo. E porque eu uso ele pro meu trabalho. E aí eu até falei com ela, falei com ela assim, olha, eu acho que você, enquanto professora, você vai gostar muito da sua experiência no Zoom. Porque realmente o Zoom é, assim, a plataforma atualmente mais completa que eu conheço para professores. Tem tudo, assim, eles têm muitas ferramentas legais. É muito bom mesmo para quem é professor e para a experiência do aluno. Então, por que eu pedi ela para ir para lá? Exatamente porque eu tava querendo usar essas ferramentas. Então, por exemplo, o Zoom, ele resume a aula. Então, por exemplo, para mim que tô estudando italiano, resumir a aula é maravilhoso para eu estudar depois. E eu vou tendo meio que arquivos, assim, de resumos das aulas, né? Que é uma coisa bem legal. Outra situação, as canetas do Zoom, você pode... Nossa, é realmente muito bom. Você pode tirar print da tela já no Zoom. As legendas automáticas, por exemplo, se eu quiser fazer em italiano. Então, assim, é realmente uma plataforma muito boa. E então nós começamos a fazer as aulas pelo Zoom e eu pedi por causa das ferramentas, mas o que eu percebo também dessa questão das aulas do Meet? Eu honestamente não sei como que o Meet funciona, até quanto tempo pode ter reunião de forma gratuita, não me lembro mais. E eu percebo hoje que o Meet ele deu uma evoluídazinha de uns anos pra trás, tipo assim, da pandemia pra cá, ele melhorou já em muita coisa. Só que esses dias aconteceu isso semana passada. Uma aluna minha tava de mudança. Então, ela já não tinha mais internet em casa, enfim, ela já tava com malas e cuias pra poder sair de casa, literalmente. E aí, ela me pediu, foi a única coisa que isso aconteceu, assim, em 2 anos que ela é minha aluna, ela me pediu se a gente podia fazer pelo Meet e fazer só conversação, né? E aí, óbvio que essa aula, ela também tinha consciência disso, que ia ser uma aula totalmente, assim, informal, porque a gente tava numa plataforma que a gente não usa, que eu não tenho costume e tal. E aí eu lembro que durante a nossa aula, eu fui tentar partilhar a tela no Meet, ver se eu conseguia escrever. Gente, péssimo, péssimo para professores no Meet, não recomendo. Então foi realmente por necessidade, porque eu jamais faria aula pelo Google Meet. E era por lá que ela fazia as aulas. Aí, novamente, vem a nossa lição. O que eu vejo disso? Pode ser que igual, inclusive ela gostou muito, achou super interessante. Claramente, ela não tinha costume com isso e tudo, então, beleza, tudo bem. Ela não sabia, tá tudo certo. Mas eu quero dizer assim, novamente, gente, aqui eu não estou falando sobre a minha professora de italiano específico. Eu tô falando sobre os profissionais, de forma geral, que não se mancam pra esses aspectos. E que muitas vezes, como eu disse, não é por mal, então por isso que eu estou falando. Aí o que eu penso? Eu pensei assim, olha, eu enquanto professora, o que eu tenho que fazer se eu estou sempre buscando a minha melhor versão? Eu tenho que estar antenada pra saber se tem uma plataforma melhor pra eu trabalhar. Eu falei isso porque eu já considerei trabalhar, por exemplo, no Teams da Microsoft. Eu já cheguei a testar, horrível também, tipo, só se melhorou hoje, mas duvido muito. Então, até porque recentemente eu entrei no Teams pra uma reunião e eu percebi que não tinha ferramenta nenhuma, assim, não tem nada que o Zoom oferece. E o Zoom é uma ferramenta muito tecnológica também, então isso é muito legal. Eles já colocam, tipo, sei lá, por exemplo, já tem várias ferramentas de IA no próprio Zoom. Então, então, entende? Eu tenho que estar atenta. Nossa, será que o Teams tá melhor agora? Será que o Meet tá melhor agora? Será que o Zoom tá melhor agora? Eu tenho que manter isso. E eu tenho que investir no meu trabalho. Isso é uma outra coisa que eu gosto também, assim. Que o seu cliente, ele consiga ver que você está investindo no seu trabalho. Então, por exemplo, os meus alunos, eles sabem que o meu computador é um Mac. Eles sabem que ele é um computador mais potente. Isso daqui, gente, eu não estou falando do tipo, ui, que legal, eu tenho um Mac, ai, muito patricinha. Não, eu só comprei esse Mac pro meu trabalho. É literalmente isso mesmo. Mas os seus alunos verem isso, tipo, nossa, ela comprou um computador melhor pro trabalho dela, é maravilhoso que eles vejam isso. Depois, a questão do... outra coisa que... do Zoom. O Zoom é pago. O Zoom é pago em dólares, gente. Não falo isso feliz. Queria muito que eles tivessem preços em reais. Então, assim, não fica barato. Eu já tive Zoom pagando todo mês e eu já tive Zoom pagando anuidade. E não é barato o Zoom. Então, é um investimento mesmo. Você pagar uma coisa em dólar. Com imposto de compra internacional, gente, é você investir no seu trabalho mesmo, sabe? É porque você tá precisando mesmo. E vai por mim, eu já procurei outras alternativas pra eu não ter que passar por esse sufoco financeiro, né? Então, enfim, tô dando esses exemplos aqui, poderia dar vários outros, mas as pessoas têm que ver que você investe atenção, dinheiro e esforço no seu trabalho. E isso é maravilhoso porque quando você cobra por isso,
as pessoas, elas associam as coisas, sabe? Ninguém é bobo. Então, na verdade, eu acho que eu estou sendo boba, como eu disse pra vocês, que eu fui ver que meu trabalho tá barato. Quando eu tive essa experiência aqui, que eu tô contando pra vocês. Porque agora eu acho que, assim, a partir do que eu contei, vocês já começam a perceber, né? Do tipo, cara, de fato, se a minha professora de italiano, com a entrega que ela está fazendo, que é bem menor da entrega que eu faço no meu trabalho, está cobrando mais do que eu, é óbvio que isso me deixa extremamente defasada no meu trabalho. E ao mesmo tempo que eu vejo essa defasagem, eu também fico pensando comigo assim, gente, graças a Deus que eu percebi isso, que eu estou defasada. Graças a Deus que essa foi a minha constatação. Porque imagina se a minha constatação não tivesse sido essa. Se tivesse sido a constatação do, nossa, caraca, estou passando dos limites, estou explorando os meus clientes com esse preço que eu estou cobrando. Entendeu? Eu sempre prefiro você estar defasado e entregando muito do que você estar cobrando muito e entregando nada, entendeu? É bem melhor um extremo do que o outro extremo. Lembra que eu tava falando com vocês de que eu estava com aquela suspeita de que, olha, talvez ela não tenha uma experiência muito racional do idioma? Pois é. Então, eu pude comprovar que eu estava certa nas aulas que vieram a seguir depois desse nosso primeiro contato. Porque, de fato, tem muitas perguntas que eu faço pra ela. E assim, gente, são perguntas sinceras mesmo, né? Óbvio que eu não tô fazendo aquilo do tipo, deixa eu ver se você sabe mesmo ou não. Não, perguntas que surgem e já tiveram, assim, algumas respostas que ela me deu que realmente, assim, a melhor resposta que ela pôde me dar foi, olha, é assim mesmo na língua. Que é aquilo que eu tava falando com vocês, essa experiência do nativo que não racionaliza a língua. Então, você entende? Tipo, eu estou pagando por um serviço de uma professora, de uma pessoa que eu suponha que domine aquilo que eu ainda não domino e que domine a maior parte, né? Evidente, para que ela possa me complementar. Bom, eu acho que certamente tem mais pontos, assim, para serem comentados, sem sombra de dúvida, mas de bate-pronto eu consegui me lembrar desses pontos. Talvez depois, se eu me lembrar de muitos mais, eu faça, tipo, uma parte 2. Enfim, mas esse é um assunto que eu acho que dá muito pano pra manga. Mas basicamente, assim, a mensagem final que eu queria deixar, resumo da história, é não negligenciar a busca pela própria melhor versão. É basicamente isso, assim. Porque se a gente tem essa mentalidade de querer sempre fazer melhor na próxima vez, alguma coisa vai melhorar sempre, sabe? E a gente subestima muito, 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 muito mesmo o efeito das pequenas coisas. O efeito de você ser pronta para responder uma mensagem, o efeito de você ser pontual para começar e terminar, o efeito de você, enfim, buscar fazer, por exemplo, um slide bonito. Isso é um outro ponto também. Sei lá, gente, Canva tem milhares de layouts gratuitos e maravilhosos, sabe? Então, assim, essas pequenas coisas, a gente pode pensar assim, nossa, mas nada a ver, né? É só qual que é a diferença de um Canva para um PowerPoint? Muita, assim. O PowerPoint nunca vai ser Canva. E a gente fica, então, nessas negociações das pequenas coisas. O que é 1 minuto atrasado? O que é eu pentear o cabelo? Mas é também as pequenas falhas que a gente vai acostumando e que a gente vai acumulando é que fazem, no fim das contas, o seu cliente ter uma experiência péssima, entendeu? Porque você junta várias pequenas coisas. Todos esses comentários que eu fiz pra vocês podem perceber que são de coisas, gente, pequenas, assim, não tem nada ali que é rocket science, sabe? Então, a negligência de todos esses pontos pequenos dá um resultado, assim, a desejar, por dizer no mínimo, no final, sabe? Você olha pra aquilo e você vê assim, nossa, poderia ser bem melhor pro que eu tô pagando, sabe? E realmente poderia ser. Então, é isso. Eu espero que tenham sido reflexões úteis. E, enfim, se vocês tiverem algum comentário, quiserem uma parte 2 ou quiserem falar sobre algum ponto, não deixe de me mandar um e-mail no e-mail da descrição e a gente se vê no próximo vídeo.